Boa noite, Roger Machado. Prazer enorme te receber aqui. Já caiu a ficha do que vocês fizeram lá em La Bombonera. Demora 12 anos para um time brasileiro ganhar na Libertadores do Boca. Em 60 anos, só 5 venceram. Parabéns. Caiu já a ficha, Roger? Obrigado. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos. Um prazer de ter te enfrentado, sempre confrontos muito difíceis. A gente sabe que os eventos históricos demoram um pouco mais tempo para que a gente tome ciência de fato de como é difícil eventos como esse, né? Mas foi um grande resultado. Então, como atleta, não joguei na Bombonera, né? Joguei contra o Boca, mas no estádio do Racing. E agora, como treinador, tive o prazer de lá dentro vencer. Como é que foi? Clima não é mole, né? É como se você estivesse jogando dentro de um vulcão, né? O estádio apertado, né? A torcida tem uma característica muito particular. Quanto mais o adversário impõe seu jogo, mais ele incentiva o time da casa, não desiste nunca até o final. É sempre muito difícil. Ô Roger, você é um cara absolutamente diferenciado, você tem uma filosofia que eu gosto muito, e você fala, é claro que todos nós vamos falar com ela, só estão dando um aquecimento aqui, mas você fala muito em gerar um sistema para um time de futebol e não apenas uma montagem de um time. O Palmeiras está caminhando para um sistema de jogo que possa seguir, mesmo depois que você foi embora, ou uma sequência de vida e de trabalho? É o que eu costumo dizer, Flávio, é que você montar um time é diferente de você implementar um modelo de jogo. O modelo de jogo, depois dele sistematizado, ele é mais duradouro e ele não se desfaz quando você perde as suas principais peças. E esse é um processo que demanda algum tempo, porque no futebol brasileiro, dificilmente o treinador consegue pegar um trabalho do zero. Você sempre herda uma forma de jogar de outros treinadores, as escolhas de outros treinadores. O início de temporada é importante, justamente porque você inicia a colocar em prática as ideias e os atletas começam a entender com o passar do tempo. O Palmeiras hoje, para mim, já tem uma forma bem característica de jogar, que é muito próxima do que eu idealizo, mas à medida que o tempo passa e principalmente as sessões de treino, mais do que os jogos, porque você consegue moldar e formar comportamento no treino para que seja transferido para o jogo. Porque cada jogo tem uma característica diferente, cada adversário impõe a necessidade de você ter um jogo diferente. O jogo contra o Boca foi diferente do jogo contra o Gilson. A dificuldade que o adversário impõe é diferente. Então, o treino mais do que o jogo dá a capacidade de você conseguir fazer isso. Quanto mais tempo você tem, mais cristalino isso se torna. Roger, o que seria de você se não fosse o futebol? Pois bem, Flávio. A minha família já é muito ligada ao futebol, né? Meu irmão mais velho também já jogou. Meus tios jogaram profissionalmente, num nível mais baixo do que eu consegui alcançar, mas viveram do futebol. Bem provável eu faria outra coisa, obviamente, mas o futebol me abriu muitas portas, né? Foi muito importante. Eu disse, o esporte é uma grande ferramenta de educação. Nós vivemos o futebol desde muito cedo. Vivemos com uma bola nos pés, crescemos com ela, por isso que eu respeito muito o torcedor e quem fala sobre futebol, porque todos nós entendemos com um nível de profundidade o jogo, porque nós vivemos desde muito cedo o futebol. E quando você vê ações como essa, o futebol fazendo que, mesmo que seja errado, um menino querendo se aproximar do jogo, isso faz bem. O futebol é o esporte mais democrático de todos, porque onde joga o mais gordinho, joga o baixo, jogo lento, jogo rápido. Em outros esportes tu precisa, agora recentemente, adaptar a regra para que tivessem outros jogadores menores, como no vôlei, no basquete também tu consegue alguma coisa, mas o futebol é o mais democrático de todos e pode ser uma grande ferramenta educacional. Isso que a gente tem que brigar, por isso é a responsabilidade da gente que estamos no meio. Nós não vivemos só o futebol, é como ferramenta educacional que a gente também tem que ver. Na Premier League, o clube é obrigado a ter ações sociais para que ele seja aceito na Liga. Ele é obrigado. O Chelsea está liberado, tem que atender, por exemplo, um hospital. Ele pode escolher o que ele quiser. Se ele quiser fazer uma série de escolinhas, e a gente vê, por exemplo, só para dar um exemplo, que é uma região que eu conheço e que eu vivo lá, que é a Zona Leste, o Corinthians, perto do campo lá do Corinthians, tem 58 campinhos.
Corinthians nunca aproveitou-se, entre aspas, disso para ajudar essa molecada, para integrar a molecada, para fidelizar a molecada ao clube. Michele, vamos começar os questionamentos a Roger Machado e Gilson Kleina? Vamos sim, Flávio Prado. Bom, vou começar aqui com a primeira pergunta que eu tenho para o Roger Machado. Como o Palmeiras empatou, diz o Bruno aqui, como o Palmeiras empatou com a Chapecoense no Allianz hoje, sugiro explorar com o Roger o fato do time ter melhor aproveitamento como visitante do que dentro de casa, sob o seu comando, Roger. Por que você acha que isso vem acontecendo? Para brigar pelo título brasileiro, você entende que precisa melhorar significativamente a performance como mandante? Então tem que ter um bom aproveitamento, tanto jogando em casa quanto fora. Nos últimos títulos, as equipes campeãs tiveram aproveitamentos altos fora de casa. Você tem que ter 40%, 50% de aproveitamento fora de casa, e pelo menos 80% dos jogos jogados dentro dos seus domínios. Porque não se vence só o campeonato vencendo só em casa. E o fato de talvez nesse início de ano a gente vem tendo bom aproveitamento fora de casa, se dá muito na postura dos adversários, adversário que nós enfrentamos. Os adversários sabem que nós temos uma equipe bastante ofensiva, faz um jogo de forma mais reativa, tirando os espaços dos jogadores com talento. Jogando fora as equipes dentro dos seus domínios, vão nos dar mais espaço, vão tentar propor um pouco o jogo, até pela pressão do seu torcedor que é exercida no seu estádio, que não vai permitir muitas vezes que você faça um jogo reativo dentro da sua própria casa. Isso nos dá mais oportunidade de ter a bola e contra-atacar ou fazer um jogo de posse com um pouco mais espaço dentro do campo adversário. Tá certo. Ô Roger, eu tenho que fazer um meia-culpa com o Roger, viu? Essa semana aqui no Gazeta Esportiva, nosso programa que a gente tem, eu fiz um prognóstico meio lamentável. Eu falei que o Palmeiras tinha 99,9%, 999 de perder do Boca, lá no estado do Boca. E você botou o time em campo de uma maneira surpreendente e calou o Boca, a Bomboneira e eu também. A sua boca. A minha boca. Calou a minha boca. Então eu quero te dar os parabéns, foi uma vitória realmente significativa, uma vitória histórica, como poucas. E você, como jogador, conquistou várias, eu sei, jogando pelo Grêmio, mas essa garotada do Palmeiras estava precisando disso, talvez para ter um incentivo maior. Então, tem que fazer essa meia-culpa com você, porque a minha consciência pesou. Eu falei assim, caramba, esses caras vão levar um cacete. E era aniversário dele, presente de aniversário. Foi presente de aniversário. É que você sabe como é que é. Foi metade coração, metade razão, o Boca jogar lá com o Boca é difícil. O Flávio Prado, por exemplo, vou contar uma história para você rapidinha. Quando o Corinthians foi jogar lá e ganhou a Libertadores, houve um empate, o gol do Romarinho, ele saiu daqui para torcer a favor do Boca. Não, senhor, fui lá torcer para o meu amigo Tite. E aí, o que aconteceu? Ele chegou lá, quebrou a cara porque o Romarinho foi lá e fez o gol. Deu aquele empate. Foi o máximo que o Corinthians conseguiu. Aí você foi lá, fez um belo jogo, admito. O gol do Lucas Lima foi um dos gols mais bonitos que eu vi um time brasileiro fazendo um argentino. E isso aí, como brasileiro, me encheu de orgulho. Porque eu, sinceramente, quero que os argentinos se danem, para não falar outra coisa. E foi uma vitória muito legal. Então, uma vitória de gaúcho da fronteira. O que significou para o seu trabalho essa vitória? Porque a gente sabe como é o Palmeiras. O Palmeiras é bem efervescente. Então, Flávio, aqui, a bem da verdade, não estava tudo errado antes da vitória e nem tampouco está tudo certo, completamente certo, pela gente ter vencido na Bomboneira. Eu acho que essa amostragem nos dá uma amostragem até que ponto nós podemos fazer um jogo desse nível, com esse nível de atuação, com esse nível de maturidade, jogando fora de casa, com um adversário tradicionalíssimo. E que o retrospecto indicava, não só para o Palmeiras, mas que outros times historicamente sempre foram lá e se deram mal jogando na Argentina, porque é sempre muito difícil. Mas fazer um jogo como esse nos dá a convicção e a certeza de que as coisas estão no caminho certo, que se precisa de tempo para que se consolide muita coisa.
mas que não só a vitória é a classificação antecipada, né? Nós somos o primeiro time a classificar brasileiro na Libertadores, jogando com autoridade fora de casa. Não tenho dúvida, é um refresco, né? Um pouco mais de tranquilidade para que a gente consiga continuar trabalhando. Foi o cartão de visita do Palmeiras para dizer, olha, estamos no páreo, vamos lutar pelo título. Desde o começo, né? Desde o começo. O Palmeiras é um dos favoritos. Né? Não, mas foi uma vitória significativa. Ela pode ser um marco, né? Se bem que o Boca pode ser eliminado já na próxima rodada. Pois não, Vanderlei? Convencionou-se falar que é uma alegria para o técnico, né? Olhar para o banco e não chorar. Se existe um técnico no Brasil que olha para o banco e não chora, é o Roger, né? Alguns técnicos olham para o banco, meu Deus, deixa do jeito que está, fica todo mundo sentado aí e está tudo bem. Não é todo mundo que tem uma fartura assim, de jogadores importantes, alguns que estão no banco poderiam ser titulares de outras equipes no Brasil. Então, Roger, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Jogador do seu grupo, por exemplo, tem que falar do seu grupo, ganha posição no treino, você tem na cabeça o seu time titular e você só usa aqueles jogadores quando você entende que tem que fazer uma mudança, alguma coisa assim. Mas ganha posição no treino ou não? Óbvio que ganha. Eu tenho como parâmetro o meu dia a dia, o dia a dia do atleta. Agora, a gente sabe também como atleta, né, Milho? A gente sabe que tem um jogador de treino e tem um jogador de jogo também. Tem isso aí. Que por vezes o treino não gera tanto estímulo para ele, né, Gilson? Não gera tanto quanto o jogo. Né? E por vezes, se você também se deixar só se levar pelo treino do atleta... É leão de treino, né, que chama? Eu digo, até o inverso, existe um leão de treino, né, que daí no jogo também não corresponde, e existe aquele que o treino não gera tanto estímulo para ele quanto o desafio do jogo. Né? Então, essa sensibilidade a gente tem que ter, mas eu parto do parâmetro do treino. Né? E como eu tenho um grupo com muita qualidade, eu preciso deixar aberto, né, essa concorrência, né, entre os atletas. Senão perde estímulo. Né? Senão eles perdem o estímulo e quando eu precisar deles, eles vão estar treinando no nível abaixo e a chance deles não conseguirem reproduzir, né, o seu jogo é maior. Né? Então eu tenho que partir de algum lugar. E esse primeiro princípio é o treinamento dia a dia. Mas como que você consegue manter o estímulo entre eles e não gerar uma... Talvez uma rivalidade. Né? Uma rivalidade. Como que você lida com esse elenco de super estrelas e administra justamente esse grupo? Aí é a gestão e a sensibilidade de quem esteve dentro do vestiário, do lado de dentro do grupo, né, e hoje está pelo lado de fora, entende como é que o atleta se comporta, sabe como é que ele responde a determinados momentos, fazer a gestão do meu grupo de talentos. Saber que eu preciso oportunizar a chance para eles quando possível, né, porque o atleta ele é muito sensível e observador. Se eu me comporto de uma forma com determinados jogadores e não me comporto de outra, relevando alguma coisa que alguém com mais prestígio ou o craque do time faz, está todo mundo observando. Né? Isso é como se fosse uma família. Né, se o filho mais novo faz uma malcriação, né, e o pai não chama atenção, depois o filho mais velho também vai sentir o direito de fazer. Né? Então, essa é a gestão, e para mim é prazeroso isso, né, Gilson? Né? Porque a gente está lidando com seres humanos. Eu costumo dizer que nenhum deles chega com seus problemas, tira a mochila dos problemas, deixa no armário e vai trabalhar. É a parte mais difícil do trabalho ou não? Talvez seja mais difícil, mas é a mais prazerosa. Eu costumo dizer que a minha sala ela deve ser a primeira quando eu chego, que os atletas têm acesso no vestiário. Porque é pelo bom dia que eu conheço como é que eles estão chegando. Pelo bom dia, se eu sei se a dura que eu dei nele no jogo ou na véspera no treino, para ver se ele ainda está de cara virada comigo, se eu vou precisar intervir em algum momento, ou se ele vai precisar de um carinho, porque ele por vezes teve um problema em casa, né, e não está conseguindo, né, resolver isso, e a gente pode dar uma ajuda para ele. Essa é uma parte muito gostosa do trabalho. Ô Gilson, você fez um sinal quando estava falando desse tema? Não, porque assim, Flávio, a gente costuma dizer que no futebol brasileiro é cultural o treinador se mandar embora. Mas por que quando você perde um jogo, perde-se a convicção no trabalho do treinador? O Roger acabou de falar, um atleta com problema é um homem com problema, é a mesma pessoa. Não é porque ele chega com um problema, ele coloca a chuteira, pronto, acabou meus problemas. Uma situação que eu entendo que vocês fazem, que é segurar uma audiência, claro que aqui é uma qualidade. Agora, ele chega a fazer um julgamento hoje do treinador
que ele chega a ser desumano. É verdade. Você tem um resultado ruim, é colocado torcedor para julgar o nosso trabalho. Quer dizer, o torcedor vai falar pela paixão, ele vai falar pela emoção. Quer dizer, nós estamos no dia a dia. Quando eu faço uma opção de um Canteiros, que eu preciso fazer um jogo agrupado, porque o Canteiros necessita dessa característica. Né? Vamos falar então, para ter um entendimento maior, o Roger tem o Lucas e o Guerra, são características diferentes. Mas às vezes para o torcedor, como é que dá para fazer jogar junto? Mas não é, tem que ter um encaixe da situação. Às vezes o atleta não passou bem, às vezes você tem uma sequência, e aí vai perdendo o quê? Vai perdendo a convicção do trabalho. Uma coisa que tinha que acontecer no futebol brasileiro é que você faça uma análise por temporada. Aí você pode realmente ver onde que você oscilou, onde que você cresceu, porque a pressão ela começa a ser tão aumentada que, claro que o atleta lê, claro que os familiares leem, claro que todo mundo entra em contato. Eu tive um episódio comigo, Roger, que eu tinha um atacante que ele fazia muito bem a função tática, que o empresário dele falou assim: se você jogar contra o Corinthians, não marque, tente fazer o gol, pense em você. Pô, quer dizer, você trabalha e daí tem pessoas tendo os interesses. E sorte que o atleta era tão fiel que falou: Kleina, olha o que aconteceu comigo. Eu falei: cara, então a gente... claro que eu estou defendendo a classe. Mas é uma coisa que a gente também tem que ter mais convicção. Quer dizer, pô, acabou do Chico falar aqui. Foi épico a vitória do Palmeiras. O Palmeiras faz um jogo que, se não foi um dos melhores, foi o melhor do ano. Aí eu penso pro lado da Chapecoense. Foi épico também para Como vem o Palmeiras, como vai a Chapecoense enfrentar uma equipe super fortalecida pelo resultado desse? Aí aconteceu um empate, dá para ver o volume do Palmeiras. Nós tivemos uma proposta, essa era a nossa proposta, porque eu entendo que a movimentação e os atacantes que o Palmeiras tem hoje é uma que chama muita atenção pela qualidade, pelo posicionamento, pela rotatividade, pela movimentação, pelo trabalho que o Roger faz de desprender uma hora o volante, a chegada sempre 2, 3 para o lado da bola. Então não é porque que os resultados não vêm que as coisas estão erradas. Então a gente precisa também do apoio da opinião pública. Claro. O Roger, o Muricy aqui mesmo falou alguma coisa parecida com o que disse o Gilson, e eu quero a sua opinião sobre isso. O Muricy disse assim: o treinador no Brasil, ele não comemora a vitória, ele respira aliviado. Pronto. Depois da vitória em La Bombonera, épica vitória que todos nós dissemos, você se sentiu mais feliz ou mais aliviado? A gente costuma permanecer sempre num stand state, né? Porque não dá para ficar triste em demasia com o resultado ruim e nem ter eufórico com a vitória, porque na quarta-feira ou no domingo tem um outro compromisso e a gente sabe como funcionam as questões das pressões externas. E eu tenho certeza que hoje, em função do resultado de empate, talvez, né, o comentário já possa ser que o Boca já não era tão bom assim, e que o grupo que o Palmeiras pegou na Libertadores já não era tão forte, né, e que o parâmetro passa a ser sempre o jogo seguinte. Sempre o jogo seguinte. Então é tentar gerenciar isso da melhor forma possível e entender que, como o Gilson disse, que o trabalho fosse avaliado pela temporada. A gente costuma dizer no nosso meio, que a virtude que é atribuída na tua chegada, ela se transforma em defeito na tua saída. Ou seja, você é o técnico disciplinador, você é o técnico bom de grupo, seus treinamentos não são bons, mas você consegue gerir um grupo. Quando ele vai embora depois dos insucessos, não adianta ser só disciplinador, não adianta ser só bom de grupo se o treinamento não for bom. E da mesma forma, ao contrário, rotularam-se e colocaram dois polos, os disciplinadores e bons de grupos e os estudiosos e jovens, que é mal para o futebol. Então você chega como estudioso e como jovem e você sai com pouca experiência, e que só o estudo não adianta nada no futebol e o negócio é vencer. Não é fácil, mas as convicções que a gente tem, por isso que eu respeito muito o trabalho, de todos envolvidos no nosso meio, mas eu não leio, não vejo, não escuto, porque senão
entender que quem vive na superfície possa ter um conhecimento mais apropriado do que eu que vivo o dia a dia, né, e possa me influenciar por isso também, assim como muitas vezes o torcedor se influencia, né, a gente acaba perdendo a convicção no que a gente acredita e por vezes desvirtua o que a gente pensa. Parabéns pela sua resposta, gostei muito. Eu lamento muito que o meu querido Roger não leia, não ouça, não procure conhecer as opiniões das pessoas que não estão na intimidade do futebol, lá no vestiário, mas que viveram o futebol, que veem o futebol, que estudam o futebol e que são capazes de oferecer talvez uma ou duas drágeas de conhecimento, porque eu sou um dos, se não fui o primeiro, talvez um dos primeiros a saudar a entrada do Roger como treinador no futebol brasileiro, ouvindo ele falando da televisão, porque se eu não tivesse ouvido, não tivesse lido, eu não conheceria o pensamento do Roger. E saudei muito, tinha uma grande esperança de que ele pudesse acrescentar algo de novo, ou pelo menos algo de eterno no futebol, porque o que seria novo já foi feito há muito tempo. Por exemplo, você nasceu em que ano? 75? 74. 74? 5. 1975 foi o ano em que o Rubens Minelli, meu grande amigo, querido amigo, e grande treinador, ele fez essa mudança que virou uma praga no futebol brasileiro, que é a inversão do trio de meio de campo. Antes era um volante e 2 meias. Ele passou a ter 2 volantes e 1 meia. Os 2 volantes eram o Caçapava e o Falcão. Antes, naquele mesmo ano, em 75, o Minelli, o Internacional foi campeão gaúcho, invicto. Um futebol magnífico. Jogando com um volante, que era o Falcão, o Escurinho, que era o meia ponta e lança. Eu quero falar de esquema, não quero falar de... Mas, Helena, aí é que tá. Pera, deixa eu concluir. Você acha que todo mundo fala o que você fala? Não. Não, né? Sim. Por isso que eu acho que ele faz bem de não ler. E Carpegiani com o meio armador. Quando chegou no Campeonato Brasileiro, o que ele fez? Ele inverteu. Ele botou os 2, ele promoveu o Caçapava, o Falcão e o Carpegiani como o armador. E dizia o seguinte, para mim sempre disse, assim, mas quando eu condenava por ele inventar os 2 zagueiros, os 2 volantes, disse, mas um volante era o Falcão, meu. Era o Falcão. Quer dizer, um volante inigualável. Hoje a gente vive essa praga maldita dos 2 volantes, porque um treinador como o Roger... Você ia no treino e assistiu o treino, não é que a gente tem que acelerar. Sim. Eu fiquei calado para poder fazer uma observação um pouquinho mais profunda, porque já que o Roger não lê a gente... Não, mas ele precisa explicar para ele. Deixa 99% é circo. Roger, essa praga dos 2 volantes, vocês não tiveram a informação, o Kleina também, porque está com 50, também não viu diferente. Vocês só viram isso. E vocês repetem isso sem parar. Embora no resto do mundo os caras estejam fazendo coisas diferentes. Coisas novas que são mais antigas. Como jogar até sem nenhum volante, como faz o Guardiola, fez ontem. Sem nenhum volante. Aliás, ontem jogou Fernandinho. Mas antes, com De Bruyne, o Davi Silva e o Gundogan. Então eu acho que vocês precisavam ouvir um pouquinho mais, sabe? Ler um pouquinho mais. Sim, mas lê você. 99% é circo. Eu acho que ele faz bem de não ler.
Flávio, eu acompanho muito pouco da minha rede social. Se não se informar, vai ficar eternamente atrasado. Não, se informar mas certo. Uma questão, não é ler por ler. uma questão O cara não pode participar do circo. A questão é se informar. Mas, Helena, informação a gente consegue em qualquer lugar. Eu me informo com meus pares. No curso da CBF agora em dezembro. Mas eles não sabem nada. A verdade é que eles não sabem. Olha aqui, o Flavinho é testemunha. Eu vivo fazendo a seguinte pergunta para tudo quanto é treinador. Pergunta por Há 2000 anos, o que é o quadrado mágico? Helena, não dá pra gente entrar nisso. Vamos para a pergunta. Vamos, Flávio Prado, olha, o Luca Andreotti fala o seguinte, justamente questionando essa questão da pressão que você fala que vive e respira no próximo jogo, assim como o Gilson Kleina, para os dois responderem. A pressão. O que vocês fazem para aliviar a pressão quando vocês chegam em casa? Vocês leem um livro, vocês dormem, tomam remédio, namora a esposa? O que faz para aliviar essa pressão e não ter um ataque do coração? Não, eu normalmente, né, que não tenho um estado ruim, claro que a gente vai para casa, porque a gente tem que estar hoje... a gente tem que se reservar, né? Porque eu não posso rir, senão eu vou começar a tossir, Gilson. Mas às vezes você está num momento tão ruim, você está no shopping, está tomando refrigerante, o cara fala assim, mas tem vodka ali dentro. Entendeu? Então, eu acho que a gente vai para casa, tem uma equipe que a gente troca informação, eu acho que é importante saber, a gente fazer a nossa análise, mas, claro, reza, você do lado da religião? família, claro, sem sombra de dúvida. E o Roger? Hoje começou a minha oração às 4 e terminou às 6. E o Roger, faz o quê, Roger? E o Roger? Tentar ver algum outro programa, ver um filme, tentar ler um livro, tentar por algum momento esquecer o jogo. Né? Por mais que no outro dia tu vai analisar o jogo, tudo que aconteceu. O importante é não ficar, senão a gente fica 24 horas só pensando no jogo, e também não é saudável. E eu sei que você é um super paizão, muito presente na vida das suas duas filhas. A Camila e sua esposa já contou uma vez numa entrevista que você tenta fazer pelo menos uma refeição em família, com todo mundo. Vocês acordam às 6 da manhã, aí você prepara o café da manhã da família, das meninas, e você as leva para a escola. Então, fala um pouquinho desse seu dia a dia com as suas filhas, com a sua esposa. Vocês já estão há 20 anos casados, gente? Olha que bem. Bastante tempo já. Eu tento manter essa unidade familiar nesse turbilhão que a gente vive. Quando, claro, estamos em Porto Alegre, né, porque as meninas estão morando lá nesse momento. Ano passado eu levei para Minas e em agosto tive que transferir escola, tudo de novo, e não foi legal. Então, essa é uma maldição, né? Então, nesse momento, elas ficam em Porto Alegre, mas sempre que possível, o objetivo é sempre esse, fazer pelo menos uma refeição em família, né, para que a gente tenha um contato, eu possa saber da escola, como é que foi o dia a dia delas, da escola, né, e deixar de uma certa forma que elas não se contaminem muito com esse nosso meio. Né, hoje a minha esposa queria ir no jogo, mas as duas não quiseram. Eu não vou, pai. O Roger. Não vou, te xingam muito da arquibancada. Voltando ao campo, o Grêmio campeão da Libertadores tem quanto de Roger Machado? O Grêmio campeão da Libertadores tem quanto de Roger Machado? Tem um trabalho que foi iniciado e um trabalho de quase um ano e meio à frente do clube. Como eu respondi na pergunta anterior, num comentário que eu disse que o futebol brasileiro dificilmente tu consegue iniciar um trabalho do zero. Você sempre herda coisas muito importantes do treinador anterior. Eu sempre falo sobre o fato da seleção brasileira. O Tite herdou muito do trabalho do Dunga. Se não do sistema, herdou muito das escolhas prévias que ele fez e que hoje, associadas às ideias e o complemento das escolhas do Tite, a seleção está nesse nível. Então, o que ficou iniciado foi que, diferente da história do clube, a gente conseguiu formular uma equipe com a característica dos jogadores, que tivesse mais a bola, pudesse jogar em cima de toque e aproximação, muitas vezes sem um centroavante fixo, jogando com o Luan à frente, muito mais pelo contexto daquele momento, não pela ideia do treinador, porque olhando o que a gente tinha naquele momento, foi que as peças se encaixaram daquela forma. Claro, o Renato chegou, botou a sua capacidade, do seu trabalho dentro do seu estilo, e teve um andamento que culminou com o título, com o mérito do Renato também. Quais são os seus técnicos de inspiração? Então, agora o Bodão estava falando dos treinadores mais antigos. Sabe o que eu sinto falta? É justamente
de poder ter conversado com esses treinadores todos que fizeram a história do futebol brasileiro, e é uma pena que a gente escreve muito pouco sobre isso. Né? Quando alguém que trabalhou com o Minelli, trabalhou com o seu Froner, trabalhou com os treinadores mais antigos, me diz como é que eles pensavam o jogo, né? Como é que foi aquele time, né, que o senhor ganhou, né, como é que se comportava aquelas peças, porque a gente não escreve, todas as culturas futebolísticas vieram e beberam da nossa água, né? Levaram e adaptaram o seu jogo para a sua cultura, né? E hoje, né, como eu disse, eu não vejo a necessidade de a gente estar olhando para fora, né? Eu acho que a gente tem que olhar para dentro, né, e para o passado. Mas sabe o que acontece? É o que está acontecendo lá fora. É um reflexo do nosso passado. Perfeito. Se você olhar hoje, perfeito, lá fora, olhar a Inglaterra, o futebol inglês, o futebol espanhol, você está vendo o futebol brasileiro não tenho dúvida. 20, 30 anos atrás. Não tenho dúvida disso. Principalmente os pontas, né? Concordo. Os lados do campo. Mas quando você fala da linha, então é nesse ponto que eu achei legal, interessante uma coisa. Quando você fala da linha, eu vejo que o segredo não é só a linha, mas a movimentação da linha, e por isso que o Lucas Lima fez o gol, porque muitas vezes eu critiquei ele aqui, porque ele estava marcando o Felipe Melo, marcando o outro volante teu lá, que você coloca lá o Thiago, porque ele se movimentava, sempre que se movimenta na direção errada, que é um adversário marca dois. E ele fez o gol contra o Boca como? Ele estava lá perto do atacante. Então acho que você tem falado com ele sobre isso, ele se movimentar para perto do atacante, não para perto do volante seu. Muito. Porque também é preciso que a gente tenha um pouco de paciência, né? Porque é um jogador que faz muito tempo, né, uma movimentação diferente, né? E contextualizar o porquê, né? Se alguns jogadores de gerações pautam, né, o futebol em determinados países. Né? Se a gente o nosso lateral direito eterno, Carlos Alberto Silva, né, que faleceu, Torres, quando ele faleceu, eu vi que ele fez quase 100 gols como lateral na década de 60, 70 que ele jogou, né? 60, 70, né? 60, 70. Eu digo que eu dei azar, Miller. Né? Os ponta direita acabaram depois no futebol. Os ponta esquerda tudo viraram quarto homem de meio campo. E eu marquei todos os ponta direita rápido, forte, habilidoso. Né? Eu tomava uma suga todo final de semana, eu tomava uma suga. O que aconteceu? Mas você jogava bem também. Era um bom marcador. O que aconteceu? Nós começamos a tirar os jogadores de lado. Os nossos centroavantes não eram tão altos como hoje são. Né? Por quê? Porque à medida que nós tiramos jogadores de lado que ou tem a vitória pela habilidade, ou tem pela velocidade ou pela força, e eles vieram para dentro, ou viraram meio, ou viraram um terceiro homem de meio, nós continuamos precisando da amplitude no campo. Essa amplitude foi dada com os laterais. Os laterais sabem cruzar mais do que driblar. Isso aí. O que aconteceu? A proximidade de você ter os jogadores para entrar na área, né, a linha defensiva se fechou e o Reinaldo, que tinha menos de 1,80 m, passou a ter dificuldade de jogar entre os zagueiros defensivos com a linha fechada. A gente teve que fazer o quê? Subir a estatura do nosso centroavante. Né? E o nosso meia, que muitas vezes entrava para dentro da área, porque depois dos nossos centroavantes, quem eram os maiores artilheiros eram os nossos camisa 10. Não diga o nosso meia, diga os nossos meias. Os nossos meias, né? Os nossos meias, exatamente. Os nossos meias que entravam para dentro da área, eles entravam porque tinham 8 que empurravam eles para dentro da área e viravam articulador dentro do campo de ataque. Exatamente. Porque não tinha 2 volantes. Era um maldito volante, só. Mas a gente tem que entender o que é característica e o que é função. Sim. Característica e função são coisas diferentes. Exatamente. Isso aí. Quando se fala em 2 volantes, são 2 caras que têm mais ou menos a mesma função. Isto é, marcar mais do que armar. Tá, mas tu vê hoje no time do Palmeiras. Tu vê hoje no time do Palmeiras esse? O Palmeiras, você tem. Eu acho que o grande problema do Palmeiras, da armação, está exatamente na existência de 2 volantes, o que está prejudicando a vida do Lucas Lima. O Lucas Lima, ele acaba indo para um dos lados do campo e os 2 volantes que ficam para a armação. E eles não têm competência para isso. Não, senhor. Não, discordo de ti. Tanto o Felipe Melo, que é um excelente passador, como o Bruno, que é o segundo volante. Não é primeiro volante, toda hora ele está na entrada da área. Ele é um dos artilheiros do time. Mas não é para armar. É isso que vocês não estão entendendo, a diferença do volante e do meio armador. O volante chega, o Paulinho,
lá no Barcelona, ele é um volante que chega toda hora, está fazendo gol, mas não é um armador. O meia, antes você tinha o volante, um meia armador e um meia mais próximo da área, que é o que hoje vocês chamam de 10. Entende? E mais 2 pontas e um centroavante. Então o que acontecia? Um volante, um meia armador. Esse meia armador era um cara que tinha uma visão de jogo muito grande, habilidade no passe, no drible e na chegada. Um jogador como é o Lucas Lima. Como é o Lucas Lima. Só que ele não joga ali. Ele não joga na posição de meio armador. Ele joga caindo para um lado, para o outro, procurando espaço. Por quê? Porque os 2 volantes estão ocupando essa função. E os volantes não sabem armar. Eles podem saber chegar, podem saber lançar, mas não sabem armar. Não, essa que é a diferença. Com respeito, mas não concordo com a tua opinião. Até porque talvez um dos grandes problemas no futebol atual seja se imaginar que apenas um camisa 10 arme o jogo. Eu acho que o camisa 10, apenas que o camisa 10 arme o jogo. A partir do momento quando as numerações começaram a ser diferentes, isso embaralhou muito. Aí é preciso explicar também, eu tenho uma questão. Desculpa, não vai dar, Helena, não tem jeito. Não, infelizmente, não tem jeito. A gente tem pergunta do nosso telespectador. A gente arma um almoço entre vocês que não tem jeito. Pelo amor de Deus, querendo saber a mesma pergunta do Luiz Henrique Maia de Itaquera, Zona Leste. Ah, não, esse aqui é o pro Kleina, depois ele faz. Pergunta da torcedora palmeirense Mirim, Ana Luísa, pro técnico Roger Machado. Pode pôr, João? Dá pra colocar? Tem que ser primeiro a do Kleina? Tá ok, pode pôr. Oi, Roger. Porque o Lucas caiu de produção. Ah, tá. Foi o pai dela que mandou. Vai, Palmeiras. Tudo bem que o pai estava sofrendo. Você é pergunta do papai, né? Por que o Lucas Lima caiu de produção, Roger Machado? É que o Lucas é um jogador que gosta de ter bastante a bola para jogar. E por vezes, quando se pega defesas muito fechadas, que existe pouco espaço às costas da linha para jogar, ou que se individualiza uma marcação, é mais confortável para o jogador que tem o talento de ter a bola próxima do pé para articular o jogo de frente, ele vir um pouco mais atrás para pegar essa bola. Porém, automaticamente, quando ele vem atrás na zona dos volantes para pegar essa bola, falta um jogador à frente da bola. Um dos volantes ou um lateral acaba se desprendendo para aquele momento. Como é um jogador que arrisca passe entre linha, por vezes quando ele tenta esse espaço não vai ter sempre êxito no que ele vai fazer, a gente pode sofrer um contra-ataque e aí se ele não é um volante para retenção daquele contra-ataque que é gerado. Então o nosso jogador articulador do time, do futebol brasileiro, que muitas vezes caracterizou de pegar a bola aqui, pega dali, pega de lá, pega daqui, ter sempre o controle dela, o que eu sempre saliento para o Lucas, e para todos os jogadores dessa forma, que eu não preciso que ele toque na bola todas as vezes, venha caribar sempre o jogo, mas que ele procure uma zona mais adiantada perto do gol, onde a qualidade dele pode fazer a diferença. E às vezes não dá para fazer Sabe isso. o que acontece, Flavinho, do Lucas Lima? Um detalhe interessante. No Santos, ele tinha referências que ele podia jogar a bola na frente e ele chegava. Tipo o Ricardo Oliveira, você diz? Bruno Henrique, Ricardo Oliveira. Então, quando ele voltava, como ele faz no todo time às vezes, ele voltava aqui atrás, lançava na frente. Não, mas no Palmeiras é diferente. Por quê? Ele volta, o Dudu não recebe bola na frente. O Dudu vem para receber no pé. O William vem para receber no pé. O Borja também. Isso mata aquilo que ele quer fazer. Quando ele recua para quê? Para dar o lançamento. Então, por isso que às vezes, é que você falou, as jogadas do Palmeiras não são obrigadas todas a passar pelo pé dele. Não é? É isso que você quer dizer, não é isso? Exatamente. Quando ele está pedindo para falar faz tempo. Não, mas eu aguardo. Eu não deixei. Nenhum problema. Eu queria fazer brilhante. Eu queria fazer uma pergunta para o Roger, saindo um pouquinho desse tema. Roger, não foi uma crítica, foi uma constatação. Não, perfeito. O Roger tem 43 anos, né? E tem uns 44. Não, 43. Fiz 43 anos. E o goleiro dele, titular hoje, tem 36 anos, né? Que é o Jailson.
Então, o jornalismo, se falou muito de jornalismo aqui, jornalismo, uma das grandes missões é encontrar boas histórias. Às vezes aquele que você acha que é uma grande história não é tão importante quanto aquele que não está muito no foco, você vai conhecer um pouquinho mais, Sim. Você sabe o que eu vou querer dizer. Quer dizer, esse Jailson é uma história fascinante. É de alguém que estava absolutamente desaparecido e por uma circunstância da vida apareceu para jogar. E ocupou espaço e foi um monstro agora em Buenos Aires. Você falou aqui há instantes, eu prestei bem atenção no que você falou, que existe jogador de treino, jogador de jogo. Aquele que você pode confiar. E um grande teste é o cara jogar contra o Boca em Buenos Aires e fazer aquilo que ele fez. Então, e você deve conhecer mais do que todos nós aqui, um pouco da história, da dificuldade, do sonho desse cara, que estava quase que encerrando a carreira, porque vem um garoto aí, vai embora, e ele hoje é um goleiro que todo torcedor do Palmeiras ama, e você deve estar muito feliz com o que ele está fazendo. Então eu queria que você falasse um pouquinho desse cara que você conhece mais por estar lá na tua salinha, você falou que tem a salinha lá, do que todos nós aqui. Esse é um personagem, tem uma história que eu acho que é fascinante. É verdade, né? Eu brevemente vou relatar o que aconteceu no começo do ano, né? Então, com relação aos goleiros de um modo geral, né? O primeiro amistoso do ano, o único, na verdade, antes da estreia do Paulista, como que a gente faz muita gestão, né, Miller? Eu botei o Everton por primeiro. Eu lembro. O Praz por segundo e o Jailson por terceiro. E a gente, né, Gilson, faz para ver o outro dia, né? Claro. Como é que vai ser outro dia, né, ter sido preterido naquele primeiro teste que não indicava nada, né? Dava uma amostragem, mas não indicava nada. Mas você tinha que partir de um princípio. Partir de um princípio. Até para ver como é que é a conduta, né, do profissional. Né? E no outro dia, tanto o Praz quanto o Jailson, cara, com uma conduta perfeita, né, eu disse, olha, isso me dá um indicativo de quaisquer que seja o goleiro escolhido, eu vou ter 3 caras que vão, brigar pelo outro e competir saudavelmente no ambiente. É importante. Né? Isso é muito importante. Né? E os 12 dias de treinamento me deram a certeza, né, de que o Jailson, né, também pela sua história e pelos momentos que foi titular e correspondeu muito bem, que ele iria, né, suportar esse peso. Pelas dificuldades vividas. Tudo entra no pacote. Né? Tudo acaba entrando no pacote. E agora na Bombonera ele fez um jogo excepcional. E eu perguntei para ele depois do jogo, ele foi um dos que a gente preservou porque estava de fato bem desgastado, não havia se recuperado ainda. Eu disse, Jailson, tá cansado? Não recuperou? Disse, professor, eu só joguei no Zense, né? Agora jogar no Palmeiras, na Bombonera e vencer, o emocional pesa. Tá de parabéns a ele, né? Porque é um vencedor, né? Mas quando foi o dia que você teve convicção, o Jailson é meu titular? Eu comuniquei a eles 3 dias antes. 3 dias antes da estreia. 3 dias antes da estreia. E falou com os outros 2 também? Sem dúvida. E foi uma decisão bastante conjunta, né? Principalmente com o Oscar, com o Danilo. Né? E que o Oscar, para minha decisão, me municiou, disse, Roger, tu tem 3 goleiros de um mesmo nível, né? Que estão todos 3 bem treinados, né, e que tem características diferentes. Certo? Essa é a minha contribuição, né, para te poder decidir da melhor forma possível. O Gilson tem que sair, o Chico, uma pergunta, depois fazer mais uma, a Michele mais uma, para liberarmos o Roger e depois ficar mais um pouco em cima do Gilson. Exatamente. Meu querido Roger, você sabe que eu te disse antes no começo do programa que o Corinthians sempre quis você de lateral esquerdo. E foi por uma infeliz coincidência, você não foi parar na lateral esquerda do Corinthians na época do Oswaldo de Oliveira, né? Em 99. Talvez você tinha sido campeão mundial pelo Corinthians naquela época lá. Mas isso por causa do Vladimir, que era o marcador, o Vladimir parou de jogar, e cadê o lateral que marcava? Né? Não tinha, e você marcava muito bem, sempre marcava bem. Mas o que eu quero perguntar para você é o seguinte: qual a influência que vai ter esse campeonato que o Corinthians venceu do Palmeiras, que está aí subjúdice,
que o Palmeiras está fazendo, a diretoria do Palmeiras está fazendo uma onda em cima. No próximo clássico, que daqui 2 domingos, você vai ter na Arena Corinthians contra o Corinthians. Qual é a influência dessa conquista corintiana nesse próximo clássico? Você que está vindo no embalo bom, ganhou do Boca, empatou com a Chapecoense, nós vimos aí que podia ter vencido, porque o gol do Antônio Carlos foi regular. Então, como é que você está preparando o espírito para esse jogo contra o Corinthians? É de revanchismo? Os caras estão magoados ainda por causa de tudo que aconteceu? Como é que está a sua cabeça e o elenco do Palmeiras a esse respeito? Eu vou trabalhar no momento adequado, né, porque a gente tem compromisso antes do clássico, trabalhar para que não influencie. O que é feito externamente, né, o que está sob júdice está bem administrado, né, pela parte jurídica do clube. Né, e no dia a dia o trabalho é para trabalhar o time para jogar. Né, eu não permito e trabalho para que não sofra influência da parte externa, ou seja, da parte interna, ou essa parte que não nos diz respeito, no que acontece no dia a dia e por consequência nos jogos. A gente tem que esquecer o que já passou, né, outro campeonato, né, vai ser um outro contexto, né, e o que interessa é o que a gente vai fazer no campo. Fora, como eu disse, a gente está bem amparado. Só lembrando que a última vez que você esteve na Itaquera jogando, você venceu. Sim. Michele, a última pergunta para o Roger. Puxa vida, é muita pergunta que a gente tem para fazer. Tem que escolher uma. Bom, seguinte, Roger Machado. Quando você estava, o pessoal pergunta aqui, você teve uma história super vitoriosa como jogador no Grêmio e ganhou diversos títulos, enfim. E você sente que a sua história com o Grêmio não acabou, que você ainda vai voltar para lá e vai ser um treinador vencedor? Porque eu tenho essa sensibilidade, sabe que mulher é meio bruxa, né? Eu sinto isso. E talvez a Camille também sinta isso. E eu queria que você contasse aqui para o Flávio Prado, que ele sempre gosta de umas histórias também. Teve algum momento na sua vida que você achou que tudo estava meio que dando errado? Por exemplo, quando você estava sentado no metrô no Japão, que você tinha acabado seu contrato, tinham te mandado embora, você chorou junto com a tua esposa, os dois chorando, sentados no metrô, e ela grávida de 7 meses, vocês tendo que voltar para o Brasil. Tua fonte é boa. Você desempregado, eu quero que você fale sobre isso. Nesse momento você fala assim, caramba, e agora? E minha vida? Minha mulher grávida, fui mandada embora. Então fala dessas duas coisas, Grêmio e esse momento aí. A primeira resposta, o futuro a Deus pertence, né? Eu quero me perpetuar aqui no Palmeiras por bastante tempo, vencendo muito. Mas você acha? O que vai acontecer lá na frente a gente não sabe, né? Agora, o outro episódio, né, foi... o Leão foi meu treinador no Japão. Ele ficou pouco tempo e quando ele saiu, botaram um treinador tcheco para trabalhar. Isso mesmo. E naquele momento eu estava bem no time, eu era o capitão várias vezes do time. E a minha mulher, com 6 para 7 meses de gravidez, nós tínhamos escolhido ter o filho lá, eu tinha mais 2 anos de contrato no time japonês. E o treinador tcheco, do dia para a noite, quando eu estou chegando no clube, o portão está fechado para mim. Nossa. Eu disse, não, tu não precisa mais vir trabalhar, porque nós vamos te emprestar para outro clube do Japão, ou tu voltar para o Brasil, e porque o treinador tcheco assumiu que ia trabalhar com a nacionalidade dele. Eu disse, ok. Daí à noite a gente ia consulta com o médico. E na consulta com o médico, quando a gente saiu, a minha esposa saiu chorando também, e porque o médico, não sei porquê, ele disse que não ia mais acompanhar a minha esposa. Nossa! Então convergiu tudo junto. 15 dias depois eu estava voltando para o Brasil, né, com ela viajando no limite da gravidez. Porque não pode. Porque quase não e pode. de econômica, né? Que você tinha perdido o emprego, né? Naquele momento a rescisão deu para pagar uma. Ainda bem, né? Imagina do Japão para cá, né? Daí quando eu voltei para o Brasil, sim, eu me questionei, eu estava com 30 e eu disse, quem sabe, né, tá na hora de parar, né? Com 30, fiz o vestibular para educação física já lá atrás, né? Passei, mas em seguida acertei com o Fluminense e tranquei. Mas foi um momento bem... Hoje a gente olha para trás e a gente dá risada, mas na época... Foi difícil, né? Qual é a influência do Filipão na sua vida profissional?
Eu tenho a imagem do Felipão recebeu uma opinião do Zeca, que foi o lateral esquerdo do Palmeiras, né, dizendo que não precisava contratar um lateral porque tinha um neguinho de canela fina lá na base que podia ajudar. E ele me subiu e eu estou entrando no campo para treinar, ele com aquele vozeirão dele, tu que é o Roger, eu disse, sim senhor, então vamos trabalhar, meu filho. Então, ele me forjou da forma que eu joguei, né, porque naquele time do Filipão eu era um terceiro zagueiro quase, né, o Arce era mais lateral, eu passava só uma jogada de tempo, né, depois me levou para uma Copa América, aprendi muito com ele, né, ele foi a base de tudo, né, me ensinou muito, me deu muita dura quando recém começando a jogar, por vezes a gente quer dar uma saidinha mais da noite, né, alguns puxões de orelha eu tomei dele e hoje eu transfiro isso também para, né, eu fico de olho nos meus mais novos. Como eu disse, a família escolar tem uma razão, ele é um grande treinador e ele se preocupa com todo o contexto. Olha, o Gilson vai ficar mais um pouquinho com a gente, sei que a gente falou que... Mas é que nós temos 2 estrelas no programa, e aí a gente é obrigado a dividir, né? Então, Roger, muito obrigado por atender o nosso convite. Olha, quase toda hora eu falo com o Roger por WhatsApp, mas é a primeira vez que a gente está se encontrando, então é uma coisa muito curiosa. É um amigo, o Rui Costa, que também era lá do Grêmio, agora do Chapecoense. A gente fala toda hora e só está se conhecendo agora, que é muito legal. Prazer enorme ser seu amigo. E a gente não é só aquele amigo de um segue o outro, não. A gente tem muita coisa em comum, pensa muita coisa igual. Obrigado por atender nosso convite. Obrigado, Flávio. Obrigado a todos. Vamos almoçar para a gente falar. Bom almoço comigo. Me perdoe eu pago o almoço. De forma alguma. Eu pago o almoço. Esse debate é saudável. Eu quero aprender isso junto com você.